O narcisismo é o sofrimento pela própria condição humana. Ele é adquirido na infância quando desperta para o mundo. Quer dizer, desperta para o sofrimento. A criança autista nunca desperta para esse sofrimento, porque ela tem quem cuida dela, né? Mas o menininho de 5 anos que tem que se cuidar sozinho, esse desperta para uma realidade cruel. Vai ser mais um tijolo na parede. Estamos estudando as cartas de Freud, quando jovem, quando tinha 16 anos de idade. Nessas cartas do jovem angustiado com a existência, encontram-se os princípios do que no futuro veio a ser a psicanálise. Então, é um narciso angustiado com a existência, o Freud. A gente lê isso aos 16 anos de idade nas cartas dele. A psicanálise é o enfrentamento do homem com a existência. O enfrentamento do homem com a existência se dá por meio da linguagem, das palavras, né? É com a linguagem que o ser humano enfrenta o mundo. Analisar posteriormente esse enfrentamento não modifica o passado, mas deve no mínimo conduzir a compreender que é com a linguagem que se enfrenta a experiência. Para quem já está sabendo disso, nem é preciso um tratamento psicanalítico. Interessante, né? Se você já sabe que é com as palavras que você lida com o mundo, você já sabe o que é a psicanálise. A pessoa pode ser convencida que ela tem problemas, né? Que ela precisa procurar um tratamento psicanalítico. Ela precisa conversar com alguém que ela cria entraves para a sua própria vida. Dificulta a sua própria existência. Talvez, se ela conversar com alguém, ela percebe que é preciso negociar a existência, né? Você tem que negociar o seu eu com um outro. A gente é ensinado a isso desde criança. Tem que baixar a cabeça, pedir perdão, leva uns tapas na cara, é punido, fica sem o presente, fica sem a merenda, perde se não fizer o que tem que ser feito. A criança passa por um bullying, né? Dentro da própria família, que é o condicionamento dela ao sofrimento pela existência. Isso aí ninguém vai negar, né? Existir no mundo é sofrer no mundo. Trabalhar para receber salário, esperar o reconhecimento e caminhar pouco a pouco até a morte. Quem fala aqui é um homem de 65 anos de idade, bastante vivido, foi convencido que era problemático psicologicamente, foi fazer tratamento psicológico com a esposa em 1984, foi conduzindo a vida da esposa, resolvendo a vida dela, foi para o Japão em 89, ficou doente lá, no envolvimento com a mulher, né, extremamente narcisista, sempre conquistadora, envolvente, né, consegue fazer o homem, fazer o inferno em função dela, conquistar o mundo, né, um guerreiro, um Átila, um Hércules, um super-homem, um Batman, vai à luta pela família. Mas ela manda também ele fazer tratamento psicológico, porque ela não precisa se tratar não, quem tem que se tratar é ele. O excesso de envolvimento e perfeccionismo do lado do feminino, né, da mulher, é também uma tragédia para o homem, vamos dizer assim. Desde o início, Machado de Assis, possivelmente pela Sociedade Petalógica de Paula Brito, havia se dado conta que a linguagem é a psicologia humana. Então, aquilo que o Freud depois foi descobrir lá na frente, que era o narcisismo, o Machado já sabia. O narcisismo é a linguagem, é a psicologia humana, é a linguagem. Passou uma vida escrevendo, tratando sua própria psicologia, né, sua própria mente, bem como a do seu leitor.
A literatura de Machado é um teste psicológico para o leitor. No conto de 1906, Surge-se Gordo cria um personagem Lopes que, quando no júri, condena um pequeno roubo e, quando vira réu, compra quem o julga. Tá vendo? Quando ele está no júri, ele condena. E o rapaz que é condenado não tem quem comprar para salvá-lo. Mas o Lopes, quando é condenado, ele tem dinheiro e compra quem julga ele. E o leitor balança a cabeça criticando a atitude de Lopes. Sendo que, no entanto, o leitor faria o mesmo que fez o Lopes se tivesse dinheiro para comprar quem julga ele, para se livrar da prisão, da morte. Quer dizer, condena o outro, porém, quando na mesma situação busca se safar por todos os meios. E Machado repete insistentemente durante o conto: não julgue para não ser julgado. Esse modo malicioso do bruxo do Cosme Velho de produzir a sua literatura, mostrando na cara de nós, leitores, a hipocrisia na qual vivemos, isso raramente é percebido. Tudo o que a pessoa fala do outro está se passando com ela mesma. O ser humano é um sem-vergonha, um traidor, medíocre, um Zé Mané, querendo achar-se um ser superior. Por isso, Machado de Assis emprega, do início ao fim, a filosofia de Diógenes, o cão, admirável filósofo do barril. Do início ao fim de sua obra, Diógenes é tomado como um conceito do pensamento de Machado. Quando lê Quincas Borba, o leitor é um cachorro. O leitor tem nas mãos um cachorro. É um cachorro que o leitor tem na mão. Quando ele está lendo Quincas Borba, ele tem na mão um cachorro, que é o livro. Que foi a pilantragem do Machado de Assis de zombar com todo mundo, Utilizando a linguagem, você pode zombar com qualquer um. Estava lembrando hoje aqui num videozinho que eu fiz, que o meu final de análise em 2015 resultou da intervenção narcísica, do narcisismo do meu analista, numa palestra que eu estava fazendo. Ao final dela, pediu para comentar e disse que não podia falar que a psicanálise é uma filosofia, sendo que o próprio Freud, em 1915, compreendeu através do trabalho de Max Narmanson justamente que a psicanálise é uma filosofia. O narcisismo do analista fez-o, analisando, colocar fim à análise e ir pesquisar o narcisismo em Freud. Interessante porque um fim de análise, levou a isso. O Freud também, em fim de relacionamento com o Jung, depois de 6 anos de relacionamento, publicou o Narcisismo. Olha que coincidência. E eu estou aqui justamente após o fim de um relacionamento com uma mulher super narcísica, super amante de si mesma, do seu próprio sucesso, envolvendo o marido no amor por ela para promovê-la. Já vinha questionando esse empoderamento desde 2011, tentou salvar o casamento, levando a esposa a se tornar o que ela queria, que era ser artista, a realizar o desejo dela, que era se tornar analista. Frequentou 3 anos a escola de psicanálise, onde este homem aqui era instrutor. Foi conduzindo o casamento ainda, na relação com ela, percebendo que o empoderamento tinha sido prejudicial para a mulher, porque ela agora não queria admitir, estando com uma imagem super poderosa, que enquanto mulher precisa reconhecer seu próprio erro, Então ela cometeu o ato de Maria G. Maria G salvou a sua imagem diante da morte. Não mentiu diante da morte, salvou a imagem dela e se matou. A minha esposa salvou a imagem dela, postando um texto que se matou também, dizendo que viveu uma vida com um psicótico, dando motivo ao marido para publicar a história do casal.
declarou o marido como morto. Você morreu para mim, você não existe mais. O marido morreu para a esposa, então ele agora, na condição de homem morto, está publicando o que é o narcisismo no ser humano. É uma tragédia da imagem, né? O homem é explorado porque ele liga pouco para a imagem dele, ele se expõe em função da família. Se ele tiver que pular na frente de um automóvel para salvar uma criança, ele pula, coisa que a mulher jamais faz, né? Se ele precisa mentir para o seu chefe, para o seu orientador, se ele precisa mentir para a sociedade, se ele precisa sustentar as loucuras da mulher, ele sustenta, porque ele precisa agradar a esposa. E depois, ainda, acontece o que vem acontecendo. No meu livro agora, autobiográfico, já estou começando assim, colocando também a própria avó, né? Excessivamente empoderada pelo próprio marido, como tendo sido a pessoa que foi responsável por um neto se tornar autista. É bem provável que o excesso de autismo na atualidade esteja relacionado ao exagero do amor próprio da mulher por si mesma, por sua imagem, ao protecionismo excessivo sobre o filho, o bebê, e ao anulamento da função paterna. O pai é mais um menino mandado pela mãe, que não pode contrariar a mãe naquilo que ela acha certo ser feito, e o que é necessário ser feito não é feito, que é a separação do bebê das garras da sua mãe.